Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão de mecânica envolvendo aí o assunto de velocidade média. Nossa questão diz o seguinte: um automóvel deslocou-se durante uma hora com velocidade constante de 60 km por hora e a seguir por mais meia hora com velocidade constante de 42 km por hora. A velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de 1 hora e 30 minutos foi de letra A 40 metros por segundo, letra B 30 metros por segundo, letra C 25 metros por segundo, a letra D 20 metros por segundo e a letra E 15 metros por segundo. Bem, nessa questão a gente tem que destacar que na verdade trata-se de 3 problemas. O primeiro deles é de um automóvel que por 1 hora deslocou-se com velocidade de 60 km por hora. Depois, um outro automóvel, o mesmo automóvel, aliás, que agora por meia hora deslocou-se com velocidade constante de 42 km por hora. E por fim, a pergunta, velocidade escalar média do automóvel nesse tempo total de 1 hora e 30 minutos. Então aqui o problema trata, na verdade, como disse, de 3 problemas, e a gente vai resolver esses problemas em separado, passo a passo. O primeiro deles, eu vou marcar aqui do lado. O primeiro problema que nós temos é um automóvel que, num intervalo de tempo ΔT1, equivalente a 1 hora, com velocidade V1 igual a 60 km por hora, ele teve um deslocamento ΔS1 que a gente não conhece. Ok? Bom, problema 2. O que nós temos aqui? O mesmo automóvel que agora durante um ΔT2 igual a meia hora, vou colocar isso aqui dessa maneira, 0,5 horas, com velocidade V2 de 42 km por hora, deslocou-se um ΔS2 que a gente também não sabe, ok? E por fim o problema final, vou chamar esse de etapa 3 do nosso exercício, que seria o quê? No intervalo de tempo total, vou chamar de ΔT3, que vale quanto esse ΔT3? Olha só, bom, temos o quê? 1 hora da primeira etapa, meia hora da segunda etapa, portanto, 1 hora e meia é o tempo total. Teve uma velocidade V3, que a gente não sabe, e um deslocamento ΔS3. Que será o que, né, esse ΔS3? Naturalmente a soma do ΔS1, que a gente vai descobrir, com o ΔS2, que a gente vai descobrir também. Ok? Então vamos fazer por etapa. Primeiramente, como é que eu vou calcular o ΔS1? Fórmula da velocidade média. V1 será igual a ΔS1 sobre ΔT1. Esse V1 vale 60. Esse ΔS1 a gente quer descobrir. E o ΔT1 seria 1 hora. Passaria multiplicando, mas nem precisa. Nós temos então aqui no final que esse ΔS1 será igual a 60 km. Ok? 60 km. Bem, com relação à etapa 2, mesma coisa, né? Você vai ter lá, velocidade V2 é igual a ΔS2 sobre ΔV2. Velocidade 2 ela vale 42 km por hora. ΔS2 a gente quer descobrir. ΔT2 seria meia hora, 0,5 horas. Passa multiplicando cruzado. Meio vezes 42. Então você vai ter aqui um ΔS2 igual metade de 42, 21 km. Ok? Então temos aí já 2 informações importantes. Temos aí nosso ΔS, nosso ΔS2, temos aí nosso ΔS1. Vou deixar gravado isso aqui. Ok. E aí, o que vai ser então, como nós comentamos, o nosso ΔS3? ΔS3 está lá.
60 km da primeira parte, mais 21 km da segunda parte, que vai dar para nós 81 km. Aí, para você calcular esse problema aqui, velocidade V3, mesma expressão matemática que a gente vai usar. Velocidade média, ΔS3 sobre ΔT3, ok? Velocidade V3 é a nossa pergunta. ΔS3 seria 81 km. ΔT3 seria 1,5 horas. Fazendo esse cálculo, pessoal, 81 dividido por 1,5, você deve encontrar um V3 igual a 54 km por hora. Que vai ser a alternativa... Puxa, não tem, olha só. Porque as alternativas estão em metros por segundo, né? E nossos dados estão em quilômetros por hora. O que temos que fazer agora? Converter unidade. Então, dessa forma, basta que a gente faça o quê? De quilômetros por hora para chegar em metros por segundo, a gente vai dividir aqui por 3,6. Teremos então V3 igual 54 dividido por 3,6, você vai encontrar 15 metros por segundo. Agora sim, né? Então, 15 metros por segundo será a nossa resposta. Ok? E dessa forma, nosso gabarito fica sendo letra E. 15 metros por segundo. É isso.